E aí, investidor em comum? Hoje eu queria mostrar uma estratégia para vocês que é bem pouco falada por aí, e eu descobri meio que por acidente, mas que eu já fiz assim uma imersão nessa estratégia, eu já comecei a aplicar, tá dando resultados interessantes, e eu quero compartilhar com vocês aqui. Ainda mais porque muita gente gosta de dividendo, e essa estratégia é um jeito de você aumentar entre 100 e 300%, talvez até mais, os seus dividendos mensais. É um jeito de você gerar renda, todo mês ter dinheiro pingando na sua conta da corretora. Então, vamos lá. Que estratégia é essa? Como que eu descobri essa estratégia? Eu estava em outra imersão, na minha imersão anterior, eu estava pesquisando muito ETF americano, né? Fundos americanos. E se você conhece um pouco de ações americanas, de fundos americanos, você sabe que por lá, né, um retorno de 3%, 4% ao ano de dividendos é um negócio que o pessoal já acha maravilhoso, né? E pra gente é um negócio, a gente mal considera isso, né? Mas eu vi alguns ETFs pagando entre 8% até 25%, às vezes mais ao ano, né? Eu até coloquei aqui no, nessa imagem, eu coloquei alguns deles, né? Tem um ligado a prata, outro ligado a óleo, outro ligado a Nasdaq. E se você vê, né, são coisas que não pagam dividendos em si, né? A Nasdaq em si, ela paga pouquinho dividendo, as ações que compõem o índice Nasdaq. Então, o que acontece? O que esses ETFs estão fazendo que está gerando essa renda mensal enorme? O que eles fazem é uma estratégia disponível para mim e para você, que é a venda coberta de opções, né? E se você não entende muito de opções, eu vou explicar um pouquinho já já. Mas é isso que eles fazem para conseguir gerar essa renda com uma certa consistência, né? E o que quer dizer venda coberta? Quer dizer que eles têm o ativo, né? Eles têm a prata, eles têm o óleo, eles têm, né, um fundo que investe no Nasdaq. E em cima desse ativo que esses fundos já têm, eles vendem essas opções para outras pessoas. Ou seja, além, né, de caso esse ativo já dê um dividendo, você recolher esse dividendo, você pode ainda gerar esses dividendos, né, sintéticos que chamam, gerar mais renda ainda, né? Você consegue gerar 1, 2, 3% ao mês, além dos dividendos que você já geraria com os ativos que você já tem na sua carteira, né? Ou seja, a gente está deixando dinheiro na mesa ao não utilizar essa estratégia que é bastante segura e bastante confiável, assim, ela é bem robusta, né, para gerar esses dividendos sintéticos. E o que é essa estratégia? É a venda coberta de call. A call, ela é uma opção de compra, né? E quando a gente fala em opção, o que a gente ouve mais falar é você comprar uma opção de compra, né? Você, você acha que aquela ação vai subir muito, né? Então você compra uma opção de compra para garantir aquele preço de hoje. O problema é que toda opção tem uma data em que ela expira. E se aquele preço não atingiu o que você achava que ele ia atingir, né? Se você comprou uma ação achando que ela ia subir, né? Uma opção de compra, e na verdade o preço da ação desceu, a sua opção ela vira pó, ela não vale nada, você perde todo o seu dinheiro, né? E eu sempre achei isso, né? Sempre achei mexer com opção uma coisa muito arriscada, uma coisa muito doida. Mas a questão é que quando você vende opções, você está num lado que pode ser muito mais seguro se você souber o que você está fazendo. Quando você compra uma opção, você compra o direito de adquirir aquelas ações por determinado preço em determinada data. E se você vende, você está se obrigando a vender aquelas ações em determinado preço, em determinada data. Só que a questão é, você já recebe direto o pagamento por essa obrigação que você se dispõe a fazer, e se você colocar parâmetros, né, bons parâmetros nessa opção, você vai ter uma probabilidade muito baixa de que essas opções sejam exercidas, né, que você tenha que vender as suas ações. Então, como é a questão? Como que funciona isso? Né? Primeiro você tem que ser dono de ações, ações de qualidade, mas que não tenham perspectiva de ter uma explosão no preço, né? E, assim, seria muito arriscado você fazer isso com ações mid caps ou small caps, né? Que a perspectiva é justamente ela ter um aumento bizarro no preço. Não, isso aqui são ações mais estáveis. As que têm volatilidade para operar opção, geralmente são as opções mais negociadas mesmo, né? Como Vale, Petrobras, ações de bancos. Então, geralmente, as opções que existem para negociar, elas já são mesmo nas ações que são um pouco mais estáveis. E aí você vende essas opções de compra.
qual o parâmetro que você tem que usar? Você tem que usar um preço maior do que você pagou, lógico, porque se você for exercido, você vai ter o lucro da venda das ações. Né? O que você está arriscando é deixar de ganhar um lucro acima do parâmetro que você colocou. Então você tem que colocar um preço que você acha que tá tudo bem vender aquela ação. Né? E aquilo, você não é bom você fazer isso com uma ação que você seja muito apegado, que você fique desesperado se você tiver que vender. Se você não conhece opções, esse pode ser um tema meio que incompreensível assim a princípio, mas basicamente você está vendendo um contrato para alguém está te pagando, né, para a pessoa poder exercer um direito, mas é um direito improvável de acontecer. Você pode colocar o preço da ação que você tem 5, 10% acima do que ela está hoje, né, para vencer no mês seguinte, por exemplo, que é um cenário que não é realista para a maioria dos casos. E por esse contrato que é feito, você já vai receber na hora. Você pode conseguir entre 1, 2, às vezes 3%, né? Você já recebe na hora. Então você continua dono das ações por pelo menos mais um mês, podendo receber dividendos. No final, geralmente a maioria das opções ela expira sem valor nenhum, ou seja, você continua com as suas ações, você não precisa vender, mas se você for vender, você vai vender com lucro, que é o preço que você estipulou. Então, esse é o contrato de venda de call, né, de venda de uma opção de compra. E esse é um assunto muito extenso, né? Tanto ETFs americanos, quanto opções e como gerar renda com opções, né? Como operar opções de uma maneira segura. Eu não sei se vocês têm interesse, né, nesse tipo de assunto. Como eu falei, eu fiz uma imersão aí nos últimos meses, eu já comecei a operar, eu estou achando bem legal, mas eu sei que não é para todo mundo. Mas se você tiver interesse, né, se você quiser que eu ensine direitinho como eu estou fazendo, né, como operar no home broker, como encontrar essas opções, como fazer isso na prática, como ter os parâmetros direitinho e quais são esses ETFs, se valem a pena ou não, deixa um comentário aqui, fala o que você queria saber mais. E se você gostou, né, curte, compartilha, se inscreve no canal, que com isso eu consigo ver, né, se tem interesse nesse tipo de assunto, se eu faço mais sobre isso ou faço mais sobre outra coisa. Espero que tenha sido interessante. Bons investimentos.